Olá, eu sou o professor Reginaldo Jacques, ministro da Unidade Curricular de Sistemas de Água 3 para os alunos do curso técnico integrado em saneamento do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis. Hoje nós vamos aprender o dimensionamento de rede de distribuição de água, a planilha de cálculo para a rede ramificada. Para projetarmos a rede de distribuição de água ramificada, nós vamos utilizar um exemplo obtido no livro Abastecimento de Água. O autor é Milton Tomoyuki Kisutia. Para projetarmos a rede de distribuição, nós precisamos conhecer alguns dados: a população a ser atendida, o consumo per capita, os coeficientes aí do dia de maior consumo, K1, e da hora de maior consumo, K2. Preciso ter também a minha plana altimétrica, para saber as cotas do terreno, comprimento dos trechos da rede de distribuição. Com isso, será possível determinar o diâmetro da rede, as pressões, as cotas piezométricas, a cota do nível d'água do reservatório para garantir a pressão dinâmica mínima de 10 MCA e a pressão estática máxima de 40 MCA, para atender assim às normas técnicas. Aqui eu tenho o arranjo da minha rede de distribuição. Tenho os trechos, tenho as cotas dos terrenos, ou do terreno, tenho as cotas do terreno e tenho as extensões do trecho. Então vamos nos familiarizar aqui com esse projeto, com essa planta. Aqui eu tenho o local do reservatório, tenho o sentido do fluxo da água dentro da tubulação e tenho os trechos. Nos trechos eu vou ter abaixo da seta o comprimento do trecho, a extensão do trecho, e nos pontos, nas extremidades aqui, eu vou ter a cota do terreno nesse ponto, né, com a linha de chamada. Aqui eu tenho a cota do terreno nesse ponto, com a linha de chamada. Cota do terreno nesse ponto, com a linha de chamada. Aqui no caso 78,20. Esse trecho aqui onde está a seta, 100 metros a extensão. Vou preencher a minha planilha de cálculo. Eu tenho aqui uma planilha de cálculo que foi tirada do livro do Kisutia. E o professor fez uma planilha de cálculo de rede de distribuição de água no Excel. Aluno, você deve fazer uma planilha de cálculo no Excel. Se você não tiver acesso ao computador e ao software, você pode fazer todo esse cálculo de forma manual. Faça com o auxílio da régua essa planilha em uma folha e desenvolva os cálculos fazendo um roteiro de cálculo. Nessa planilha, quero lembrar que tem um C ali, que é o coeficiente de rugosidade. 130 para o nosso caso, mas esse coeficiente de rugosidade pode variar e varia conforme o material da tubulação. Vamos começar então a preencher nossa planilha? Trecho. Eu vou numerar os trechos, sendo o trecho 1 o mais distante do reservatório. Vamos ver então a nossa planta. Olha a nossa planta aqui, trecho 1, na sequência o trecho 2. Depois aqui eu tenho o trecho 3, unindo o 3 e o 2 o trecho 4. Começo agora aqui de baixo, o trecho 5, trecho 6, trecho 7, unindo o 4 e o 7 o trecho 8. Então eu tenho 8 trechos nessa rede de distribuição de água a ser projetada. Com isso eu preencho a coluna 1. A primeira coluna, eu numerei os trechos lá na minha planta e eu os trago para cá, os números, colocando a numeração em ordem crescente na planilha de cima para baixo. Agora vou para a extensão. A extensão dos trechos eu também vou obter na planilha. Como eu já tinha falado até anteriormente, mas vou destacar aqui também, é esse valor que está abaixo da seta no trecho e que tem ao lado a unidade metro. Então, extensão do trecho 1, 100 metros. Extensão do trecho 4. Qual a extensão do trecho 4? Isso, você falou 150 metros, acertou. Com isso, eu tenho os valores referentes à extensão dos trechos. Trago a extensão dos trechos para a minha coluna 2, colocando respectivamente o valor de cada trecho. Extensão dos trechos respectivos
ou seja, a extensão dos respectivos trechos, é uma informação retirada da planta planimétrica. Agora vem as vazões. Esse cálculo de vazão aqui é muito importante. Então vamos olhar ali, ó. Vazões, está em litros por segundo, tem a vazão ajusante, a vazão em marcha, a vazão montante e a vazão fictícia. Vamos ver o que representa, o que significa cada uma dessas vazões. Tem o roteiro de cálculo para calcular as vazões. Antes de entrar propriamente dito na vazão ajusante, na vazão em marcha, na vazão montante, na vazão fictícia, eu tenho que fazer o cálculo da vazão total da rede. Para isso, eu vou precisar de alguns dados que foram fornecidos lá no início. O professor colocou no canto superior direito os dados ali. Ó. Vou precisar saber a população, consumo per capita, o K1 e o K2. Vazão máxima é igual a população vezes consumo per capita vezes K1 vezes K2 dividido por 86.400. Substituindo 5.000 vezes 200 vezes 1,2 vezes 1,5 dividido por 86.400, eu vou ter a minha vazão máxima em litros por segundo. A extensão total da rede eu vou precisar também. E eu obtenho somando a extensão de todos os trechos. Trecho 1, 100 metros, trecho 2, 100 metros, trecho 3, 150, trecho 4, 150, trecho 5, 80, trecho 6, 120, trecho 7, 200, trecho 8, 450. Extensão total, meu comprimento é 1.350 metros. Com isso, eu vou usar esses dois valores, pessoal, para fazer o cálculo da taxa de consumo linear, que vai ser bem importante. A taxa de consumo linear vai ser o quê? A vazão máxima dividido pelo comprimento total da rede. Vazão máxima dividido pela extensão total da rede. No nosso caso, eu tenho a vazão máxima de 20,83, tenho a extensão total da rede de 1.350. O valor ficou 0,0154. Destaco que é muito importante você colocar 4 números após a vírgula para não adulterar o resultado, porque se você for fazer um arredondamento, você pode prejudicar, subestimando ou superestimando as tubulações, os diâmetros e os demais cálculos a seguir. Vamos entender então o que é trecho. Vocês já viram a parte teórica, mas nós vamos rever aqui. Tem um trecho de rede, tem o sentido da seta, e eu vou ter um lado que vai ser a montante do trecho e a jusante do trecho. A montante vai ser sempre o que está antes da seta. O fluxo da água está partindo sempre de montante para jusante. Com relação ao trecho, é dessa forma. Montante do trecho, jusante do trecho. Vou utilizar a letra M para montante e a letra J para jusante. Então, vamos aos cálculos das vazões? Vazão a jusante. No caso, quando eu tenho uma extremidade de rede, uma ponta seca, a vazão a jusante vai ser sempre igual a zero. Por quê? Porque eu vou estar distribuindo a água pela tubulação. Quando chega lá no final da rede, quanto de água que eu vou precisar distribuir? Teoricamente, nada. Nada de água aqui, ó, zero. Então, vindo para a montante, eu vou precisar distribuir uma vazão de acordo com a extensão do trecho. E na jusante aqui, para as pontas secas, a vazão é zero. Olhando a nossa planta, onde que eu tenho ponta seca, ou seja, vazão jusante igual a zero? Olha ali, no trecho 1. Vou dar um tempinho para vocês procurarem onde tem mais ponta seca. Digam aí em voz alta. Trecho 3, trecho 5, trecho 6. Então, a vazão jusante de 1, 0. Vazão jusante de 3, 0. Vazão jusante de 5, 0. Vazão jusante de 6, 0. Posso já colocar esses valores na minha planilha de cálculo. A vazão em marcha. A vazão em marcha, também conhecida como vazão do trecho, ela vai depender do comprimento do trecho. Foi calculada uma taxa de consumo linear e eu multiplicando essa taxa de consumo linear pela extensão do trecho, eu vou saber a minha vazão do trecho. A taxa de consumo linear vai ser a mesma para o nosso projeto, porque é uma rede total que eu tive que somar os comprimentos. Agora, o comprimento de cada trecho varia conforme o número do trecho. Então, aí está a fórmula.
Vazão montante. Vazão montante vai ser sempre vazão ajustante mais a vazão do trecho. Por quê? O que eu tenho aqui, somado com o que eu tenho ao longo do trecho, vai ser o que eu vou ter aqui. Então, vazão montante é igual a vazão jusante mais a vazão do trecho. E a vazão fictícia é uma fórmula, uma expressão que corresponde à soma da vazão jusante mais a vazão montante dividido por 2 para ser usada nos cálculos a seguir. Os cálculos à frente da tabela, da planilha de cálculo. Então, voltando para a minha planta, eu vou começar a fazer os cálculos das vazões. Trecho 1. Trecho 1. Eu observei onde está o trecho na planta e comecei a olhar para o trecho. A vazão jusante de 1 é igual a 0, porque é ponta C. No trecho 1, vou calcular minha vazão no trecho, ou seja, a vazão em marcha. Eu tenho a taxa de consumo linear vezes o comprimento do trecho 1. Calculo a minha vazão no trecho 1, ou vazão em marcha no trecho 1. A vazão montante e a vazão jusante mais a vazão no trecho. Vazão a jusante é 0, a vazão no trecho é 1,54, a vazão montante de 1 ficou 1,54. Aqui eu tenho, portanto, então, a vazão jusante, 0, a vazão em marcha, 1,54, a vazão montante, 1,54. A vazão fictícia, eu estou calculando aqui também, vazão jusante mais vazão montante de 1, dividido por 2, vazão fictícia de 1, 0,77. Lembrando a vocês que a taxa de consumo linear vai ser um valor calculado, ele é o mesmo valor para cada projeto. No nosso exemplo, a taxa de consumo linear ficou 0,0154 litros por segundo vezes metro. E para o trecho 1 aí, a extensão do trecho 1, 100 metros. Agora vamos partir para o trecho 2. É muito importante observar o arranjo, como está sendo feita a ligação entre o trecho 2 e o trecho 1, porque nós vamos precisar para calcular a vazão jusante no trecho 2. Dando um zoom aí, nós temos aí o trecho 2, que está ligado com o trecho 1, através de uma curva, ou de um joelho, uma curva. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter o quê? Vou ter, nesse ponto, a mesma vazão. Então, a vazão nesse ponto, como um está na sequência do outro, a vazão jusante do 2, ó, esse é o trecho 2, aqui é a montante do 2, aqui é a jusante do 2. A vazão jusante do 2 vai ser igual à vazão montante do 1. Esse valor eu já sei, a vazão montante do 1 já sei, 1,54 litros por segundo. A vazão em marcha é aquela fórmula, vazão em marcha é igual a taxa de consumo linear vezes o comprimento do trecho. Vazão montante, vazão jusante, mais a vazão do trecho. Vazão jusante, então, foi 1,54. A vazão em marcha, 1,54. Porque a extensão do trecho 2 também é 100 metros. É a mesma extensão do trecho 1. A vazão a montante, a soma da vazão a jusante mais a vazão do trecho. E daí nós observamos que a vazão a jusante é 1,54, a vazão no trecho é 1,54 e a vazão montante 3,08, porque é a soma dessas duas vazões. A vazão fictícia é a vazão jusante mais a vazão montante. Ficou aí 1,54 mais 3,08 dividido por 2, 2,31 a vazão fictícia do trecho 2. Vamos agora ao trecho 3. No trecho 3, vamos observar como está o arranjo dele, como ele está na nossa rede. Observa ali que é uma ponta seca, calculo a vazão do trecho, multiplicando a taxa de consumo linear pelo comprimento do trecho. No caso do trecho 3, a extensão ou o comprimento, 150 metros. Com isso, a vazão do trecho 3 é igual a 2,31 litros por segundo. Vazão montante é a vazão jusante mais a vazão do trecho. Tem uma ponta seca que é 0 mais 2,31. Vazão montante 2,31. No trecho 3 ficam esses valores. Vazão jusante, ponta seca 0.
vazão no trecho 2,31, vazão a montante, vazão jusante mais a vazão do trecho, por 2,31, e a vazão fictícia, vazão jusante mais a vazão a montante dividido por 2, que deu vazão fictícia do trecho 3, 1,16. Agora eu vou partir para o trecho 4, eu vou observar como está o arranjo dele. O trecho 4 está assim, ele está bifurcando para o trecho 3 e o trecho 2. Então, nesse ponto que essa seta do meio está indicando, a vazão que eu tenho aqui, ó, nesse pontinho, tem que ser igual à soma das vazões do trecho 2 e do trecho 1. Ou seja, a vazão aqui é a jusante do 4. Tem que ser igual à soma da vazão a montante do 2 mais a vazão a montante do 3. Digamos assim, de forma geral, para não faltar água. Ou seja, tem água que tem que ter aqui, tem que ser a soma dessas duas quantidades aqui de vazão para poder não faltar água. Então, vazão jusante de 4 é igual a vazão montante de 2 mais vazão montante de 3. A vazão no trecho vai corresponder à extensão do trecho, que no caso aqui é 150, o comprimento do trecho, multiplicado pela taxa de consumo linear. A vazão montante no trecho 4 vai ser a vazão jusante de 4 mais a vazão do trecho 4, somando ali deu 7,70. Para o trecho 4 eu tenho a vazão ajusante, aí 5,39. Bem importante salientar ali, ó, que a vazão ajusante do 4 é a vazão a montante do 2 mais a vazão a montante do 3. Cálculo da vazão em marcha, que é 2,31. A vazão a montante, que é a vazão ajusante mais a vazão do trecho, deu 7,70. E a vazão fictícia deu 6,55, que é a soma da vazão jusante de 4 mais a vazão montante de 4, dividido por 2. Vamos ao trecho 5. Como que está o nosso trecho 5? O trecho 5 é uma ponta seca. Olhando ali, eu percebo que não tem nada jusante dele, então é uma ponta seca. Trecho 5, ponta seca. Vazão jusante do 5 igual a 0. Vazão no trecho 5 é a taxa de consumo linear multiplicada pela extensão do trecho 5, que é 80. E a vazão montante, vazão jusante do 5 mais a vazão do trecho 5. Vazão a jusante, ponta seca. Vazão jusante do 5 igual a 0. Vazão no trecho, ou vazão em marcha, né? Taxa de consumo linear vezes a extensão do trecho. A extensão do trecho 5 é 80. Vazão montante é a vazão jusante mais a vazão do trecho. Somou de 1,23. Vazão fictícia. Soma a vazão jusante mais a vazão montante divide por 2. Trecho 6. Trecho 6. Observamos também que é uma ponta seca. Está no lado inverso ali, oposto ao trecho 5. E observo que a ponta seca a jusante. Lembrando aqui, então, pessoal, que a jusante é na ponta da seta. E a montante é atrás da seta. Então, esse vai ser jusante. Vazão jusante de 6, 0, ponta seca. Vazão no trecho, taxa de consumo linear, vezes o comprimento do trecho. O comprimento do trecho 6, 120. Vazão montante de 6 é a vazão jusante mais a vazão no trecho. Ou seja, 0 mais 1,85, que deu 1,85 litros por segundo. Vazão no trecho 6, vazão a jusante do 6, 0, ponta seca. Vazão em marcha ou vazão no trecho, 1,85. Vazão montante, que é a vazão jusante mais a vazão no trecho, 1,85. A vazão fictícia, vazão jusante mais vazão montante dividido por 2, deu 0,93. Tenho que sempre olhar a planta e ver o arranjo. O que está acontecendo no trecho 7? O trecho 7 está alimentando o trecho 5 e o trecho 6. Com isso, eu sei que a vazão ajusante do 7 é a soma da vazão montante do 5 mais a vazão montante do 6. Vazão montante do 5 mais vazão montante do 6 é a vazão que eu tenho aqui ajusante do 7. A vazão no trecho 7
ou seja, a vazão em marcha, é a taxa de consumo linear, multiplicado pela extensão do trecho. A extensão do trecho 7 é 200. E a minha vazão montante vai ser a vazão jusante mais a vazão no trecho. Então, vazão ajusante de 7, a soma das duas vazões montantes. A montante de 5, que é 1,23, a montante do 6, que é 1,85. Vazão jusante do 7, 3,08. A vazão em marcha, multiplicou a taxa de consumo linear pela extensão, 3,08. A vazão montante somou a vazão jusante com a vazão em marcha, ou seja, a vazão no trecho, deu 6,16. A vazão fictícia somou a vazão jusante com a vazão montante dividido por 2. Vamos ao trecho 8. Observamos o arranjo, o trecho 8 está abastecendo o trecho 7 e o trecho 4. Então eu conheço valores aqui nesse ponto. Eu sei que a vazão jusante do 8 é igual à vazão montante do 4 mais a vazão montante do 7. A vazão do trecho depende do comprimento do trecho 8, sendo ele multiplicado pela taxa de consumo linear. A vazão montante é a vazão jusante mais a vazão no trecho. Vazão jusante do 8 é a vazão montante do 4 mais a vazão montante do 7. Vazão em marcha ou vazão no trecho multiplicou a taxa de consumo linear pela extensão do trecho. Vazão montante é a vazão jusante mais a vazão em trecho. E a vazão fictícia é a vazão jusante mais a vazão montante dividido por 2. Eu pego os valores e transfiro com muito cuidado para a minha planilha de cálculo para não ocorrer nenhum erro. Lembrando que qualquer erro nesses valores de vazão serão transferidos para frente, para as outras colunas da tabela que dependerão dos valores de vazão. Então, muito cuidado na hora de fazer esses cálculos. Então, prestem bastante atenção, faça, refaça, para que os valores não estejam errados. Próxima coluna é o diâmetro. O diâmetro eu determino ele, o diâmetro inicial, o primeiro diâmetro aí, em função da vazão fictícia, conforme a tabela abaixo, a tabela que está sendo apresentada. Então, eu tenho uma relação entre o diâmetro e a vazão máxima do trecho. Então, observe nessa tabela que, da vazão máxima até 1 litro por segundo, eu uso o diâmetro de 50 milímetros. Isso ocorre nos trechos 1, 5 e 6. Ó, trecho 1, vazão fictícia 0,77, trecho 5, 0,62, trecho 6, 0,93. Então, o diâmetro desses trechos é 50. A vazão máxima entre 1 e 2,2, para essa vazão nesse intervalo, eu vou usar 75 milímetros por diâmetro. Isso ocorre aonde? No trecho 3. No trecho 3, eu tenho ali uma vazão fictícia de 1,16, que está nesse intervalo entre 1 e 2,2. Para o intervalo de 2,2 e 4,7, eu vou usar o diâmetro de 100. Eu encontro esse valor, o valor nesse intervalo, nos trechos 2, que é 2,31, e no trecho 7, que é 4,62. Então, nesses dois trechos, o diâmetro é de 100. Diâmetro de 150 para o intervalo de 4,7 litros por segundo e 14,1 litros por segundo. Eu encontro um valor nesse intervalo no trecho 4, que é o valor de 6,55 litros por segundo. E, então o trecho 4, o diâmetro é de 150. Continuando, no intervalo de 14,1 a 28,3, eu utilizo 200 milímetros. E eu encontro isso no trecho 4, essa vazão fictícia no trecho 4. Assim, eu determinei os meus diâmetros e transfiro os valores corretamente para a tabela. Não vão confundir os valores dos diâmetros com os valores de extensão. Pode ocorrer essa confusão na hora de colocar mais para frente. Então, não confunda, porque tem 100 metros, tem 150, tem que prestar bastante atenção. Prosseguindo, vamos para o cálculo da velocidade. Para a velocidade, nós vamos utilizar a equação da continuidade.
vazão é igual a velocidade vezes a área. Vou isolar a velocidade. Lembrando que na forma da equação da continuidade, a vazão vai entrar em metros cúbicos por segundo e o diâmetro vai entrar em metros. Por quê? Porque a velocidade, o resultado é em metros por segundo. Com isso, na nossa fórmula, nós vamos ter que dividir por 1000 a vazão e dividir por 1000 também o diâmetro, porque eles estão, respectivamente, em litros por segundo e milímetros. Para cada trecho, eu tenho uma vazão fictícia e tenho um diâmetro. Coloco na fórmula, né? E vou ter uma velocidade para cada trecho, variando, como eu falei, a vazão fictícia e o diâmetro. Faço o cálculo e encontro os valores de velocidade para os respectivos trechos. Prossigo para a perda de carga unitária. Perda de carga unitária. Para a perda de carga unitária, eu vou utilizar a fórmula de Ramos-Williams. Eu tenho que J, que é a perda de carga unitária, é igual a 10,64 multiplicado pela vazão elevado a 1,85 vezes o coeficiente de rugosidade elevado na menos 1,85 vezes o diâmetro elevado na menos 4,87. Lembrando que para os trechos a vazão varia e o diâmetro também. O coeficiente de rugosidade não varia porque é o mesmo material em todos os trechos. Nesse caso, não varia para a nossa rede, né? O C. Pode variar para outras redes com outros materiais. Então, nós temos ali a perda de carga unitária para cada trecho. Muita atenção com relação às unidades. Calculei a perda de carga unitária, coloquei na minha coluna da perda de carga unitária. Agora, vou calcular a perda de carga no trecho. A perda de carga total em cada trecho vai ser o quê? Perda de carga é igual a perda de carga unitária vezes a extensão do trecho. Perda de carga total para cada trecho ali. Eu tenho o comprimento do trecho em metro e tenho a perda de carga unitária, metro por metro. Com isso, a perda de carga de cada trecho corresponde às perdas de cargas unitárias de cada trecho multiplicado pelo comprimento de rede de cada trecho, pela extensão de cada trecho. Preencho assim os valores da minha perda de carga. Tenho aqui já uma planilha bem adiantada, né, bastante cálculos sendo colocado na planilha. E vamos ficar por aqui hoje, pessoal. Na próxima aula, nós vamos continuar com os cálculos com relação às pressões e às cotas piezométricas. Tudo de bom. Tchau. Olá, eu sou o professor Reginaldo Jacques, ministro da Unidade Curricular de Sistemas de Água 3, para os alunos do curso técnico integrado em saneamento do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis. Hoje nós vamos aprender o dimensionamento de rede de distribuição de água, a planilha de cálculo para a rede ramificada. Para projetarmos a rede de distribuição de água ramificada, nós vamos utilizar um exemplo obtido no livro Abastecimento de Água. O autor é Milton Tomoyuki Tsuchiya. Para projetarmos a rede de distribuição, nós precisamos conhecer alguns dados: a população a ser atendida, o consumo per capita, os coeficientes aí do dia de maior consumo, K1, e da hora de maior consumo, o K2. Preciso ter também a minha plana altimétrica, para saber as cotas do terreno, comprimento dos trechos da rede de distribuição. Com isso, será possível determinar o diâmetro da rede, as pressões, as cotas piezométricas, a cota do nível d'água do reservatório para garantir a pressão dinâmica mínima de 10 MCA e a pressão estática máxima de 40 MCA, para atender assim às normas técnicas. Aqui eu tenho o arranjo da minha rede de distribuição. Tenho os trechos, tenho as cotas dos terrenos, ou do terreno, tenho as cotas do terreno e tenho as extensões do trecho.
Então vamos nos familiarizar aqui com esse projeto, com essa planta. Aqui eu tenho o local do reservatório, tenho o sentido do fluxo da água dentro da tubulação e tenho os trechos. Nos trechos eu vou ter abaixo da seta o comprimento do trecho, a extensão do trecho, e nos pontos, nas extremidades aqui, eu vou ter a cota do terreno nesse ponto, né, com a linha de chamada. Aqui eu tenho a cota do terreno nesse ponto com uma linha de chamada. Cota do terreno nesse ponto com uma linha de chamada. Aqui no caso 78,20. Esse trecho aqui onde está a seta, 100 metros a extensão. Vou preencher a minha planilha de cálculo. Tem aqui uma planilha de cálculo que foi tirada do livro do Issutia. E o professor fez uma planilha de cálculo de rede de distribuição de água no Excel. Aluno, você deve fazer uma planilha de cálculo no Excel. Se você não tiver acesso ao computador e ao software, você pode fazer todo esse cálculo de forma manual. Faça com o auxílio da régua essa planilha em uma folha e desenvolva os cálculos fazendo um roteiro de cálculo. Nessa planilha, quero lembrar que tem um C ali, que é o coeficiente de rugosidade. 130 para o nosso caso, mas esse coeficiente de rugosidade pode variar e varia conforme o material da tubulação. Vamos começar então a preencher a nossa planilha? Trecho. Eu vou numerar os trechos, sendo o trecho 1 o mais distante do reservatório. Vamos ver então a nossa planta. Olha a nossa planta aqui. Trecho 1, na sequência o trecho 2. Depois aqui eu tenho o trecho 3, unindo o 3 e o 2 o trecho 4. Começo agora aqui de baixo, o trecho 5, trecho 6, trecho 7, unindo o 4 e o 7, o trecho 8. Então eu tenho 8 trechos nessa rede de distribuição de água a ser projetada. Com isso eu preencho a coluna 1. A primeira coluna, eu numerei os trechos lá na minha planta e eu os trago para cá, os números, colocando a numeração em ordem crescente na planilha de cima para baixo. Agora vou para a extensão. A extensão dos trechos eu também vou obter na planilha. Como eu já tinha falado até anteriormente, mas vou destacar aqui também, é esse valor que está abaixo da seta no trecho e que tem ao lado a unidade metro. Então, extensão do trecho 1, 100 metros. Extensão do trecho 4. Qual a extensão do trecho 4? Isso, você falou 150 metros, acertou. Com isso, eu tenho os valores referentes à extensão dos trechos. Trago a extensão dos trechos para a minha coluna 2, colocando respectivamente o valor de cada trecho. Extensão dos trechos respectivos, ou seja, a extensão dos respectivos trechos, é uma informação retirada da planta Plano Altimetro. Agora vem as vazões. Esse cálculo de vazão aqui é muito importante. Então vamos olhar ali, ó. Vazões, está em litros por segundo, tem a vazão ajusante, a vazão em marcha, a vazão montante e a vazão fictícia. Vamos ver o que representa, o que significa cada uma dessas vazões. Tem o roteiro de cálculo para calcular as vazões. Antes de entrar propriamente dito na vazão ajusante, na vazão em marcha, na vazão montante, na vazão fictícia, eu tenho que fazer o cálculo da vazão total da rede. Para isso eu vou precisar de alguns dados que foram fornecidos lá no início. O professor colocou no canto superior direito os dados ali. Ó. Vou precisar saber a população, consumo per capita, o K1 e o K2. Vazão máxima é igual a população vezes consumo per capita vezes K1 vezes K2 dividido por 86.400. Substituindo 5.000 vezes 200 vezes 1,2 vezes 1,5 dividido por 86.400 e eu vou ter a minha vazão máxima em litros por segundo. A extensão total da rede eu vou precisar também e eu obtenho somando a extensão de todos os trechos. Trecho 1, 100 metros, trecho 2, 100 metros, trecho 3, 150, trecho 4, 150, trecho 5, 80, trecho 6, 120, trecho 7, 200, trecho 8, 450. Extensão total, meu comprimento é 1.350 metros.
Com isso, eu vou usar esses dois valores, pessoal, para fazer o cálculo da taxa de consumo linear, que vai ser bem importante. A taxa de consumo linear vai ser o quê? A vazão máxima dividido pelo comprimento total da rede. Vazão máxima dividido pela extensão total da rede. No nosso caso, eu tenho a vazão máxima de 20,83, tenho a extensão total da rede de 1350. O valor ficou 0,0154. Destaco que é muito importante você colocar 4 números após a vírgula para não adulterar o resultado, porque se você for fazer um arredondamento, você pode prejudicar subestimando ou superestimando as tubulações, os diâmetros e os demais cálculos a seguir. Vamos entender então o que é trecho. Vocês já viram a parte teórica, mas nós vamos rever aqui. Tem um trecho de rede, tem o sentido da seta, e eu vou ter um lado que vai ser a montante do trecho e a jusante do trecho. A montante vai ser sempre o que está antes da seta. O fluxo da água está partindo sempre de montante para jusante. Com relação ao trecho, é dessa forma: montante do trecho, jusante do trecho. Vou utilizar a letra M para montante e a letra J para jusante. Então vamos aos cálculos das vazões. Vazão a jusante. No caso, quando eu tenho uma extremidade de rede, uma ponta seca, a vazão a jusante vai ser sempre igual a zero. Por quê? Porque eu vou estar distribuindo a água pela tubulação. Quando chega lá no final da rede, quanto de água que eu vou precisar distribuir? Teoricamente nada de água aqui, ó, zero. Então, vindo para a montante, eu vou precisar distribuir uma vazão de acordo com a extensão do trecho. E na jusante aqui, ó, para as pontas secas, a vazão é zero. Olhando a nossa planta, onde que eu tenho ponta seca, ou seja, vazão jusante igual a zero? Olha ali, no trecho 1, vou dar um tempinho para vocês procurarem onde tem mais ponta seca. Digam aí em voz alta. Trecho 3, trecho 5 e trecho 6. Então, a vazão jusante de 1, 0. Vazão jusante de 3, 0. Vazão jusante de 5, 0. Vazão jusante de 6, 0. Posso já colocar esses valores na minha planilha de cálculo. A vazão em marcha. A vazão em marcha, também conhecida como vazão do trecho, ela vai depender do comprimento do trecho. Foi calculada uma taxa de consumo linear, e eu multiplicando essa taxa de consumo linear pela extensão do trecho, eu vou saber a minha vazão do trecho. A taxa de consumo linear vai ser a mesma para o nosso projeto, porque é uma rede total que eu tive que somar os comprimentos. Agora, o comprimento de cada trecho varia conforme o número do trecho. Então, aí está a fórmula. Vazão montante. Vazão montante vai ser sempre vazão a jusante mais a vazão do trecho. Por quê? O que eu tenho aqui, somado com o que eu tenho ao longo do trecho, vai ser o que eu vou ter aqui. Então, vazão montante é igual a vazão jusante mais a vazão do trecho. E a vazão fictícia é uma forma, uma expressão que corresponde à soma da vazão jusante mais a vazão montante dividido por 2 para ser usada nos cálculos a seguir, nos cálculos à frente da tabela, da planilha de cálculo. Então, voltando para a minha planta, eu vou começar a fazer os cálculos das vazões. Trecho 1. Trecho 1. Eu observei onde está o trecho na planta e comecei a olhar para o trecho. A vazão jusante de 1 é igual a 0 porque é ponta seca. Para o trecho 1, vou calcular minha vazão no trecho, ou seja, vazão em marcha. Eu tenho a taxa de consumo linear vezes o comprimento do trecho 1. Calculo a minha vazão no trecho 1, ou vazão em marcha no trecho 1. A vazão montante é a vazão jusante mais a vazão no trecho. Vazão a jusante é 0, a vazão no trecho é 1,54, a vazão montante de 1 ficou 1,54. Aqui eu tenho, portanto, então, a vazão a jusante, 0, a vazão em marcha, 1,54, a vazão montante, 1,54. A vazão fictícia
eu estou calculando aqui também vazão jusante mais vazão montante de 1 dividido por 2, vazão fictícia de 1, 0,77. Lembrando a vocês que a taxa de consumo linear vai ser um valor calculado, ele é o mesmo valor para cada projeto. No nosso exemplo, a taxa de consumo linear ficou 0,0154 litros por segundo vezes metro. E para o trecho 1 aí, a extensão do trecho 1, 100 metros. Agora vamos partir para o trecho 2. É muito importante observar o arranjo, como está sendo feita a ligação entre o trecho 2 e o trecho 1, porque nós vamos precisar para calcular a vazão jusante do trecho 2. Dando um zoom aí, nós temos aí o trecho 2, que está ligado com o trecho 1, através de uma curva, ou de um joelho, de uma curva. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter o quê? Vou ter, nesse ponto, a mesma vazão. Então, a vazão, nesse ponto, como um está na sequência do outro, a vazão jusante do 2, ó, esse é o trecho 2, aqui é a montante do 2, aqui é a jusante do 2. A vazão jusante do 2 vai ser igual à vazão montante do 1. Esse valor eu já sei, a vazão montante do 1 já sei, 1,54 litros por segundo. A vazão em marcha é aquela fórmula, vazão em marcha é igual taxa de consumo linear vezes o comprimento do trecho. Vazão montante, vazão jusante, mais a vazão do trecho. Vazão jusante, então ficou 1,54. A vazão em marcha, 1,54, porque a extensão do trecho 2 também é 100 metros, que é a mesma extensão do trecho 1. A vazão a montante, a soma da vazão a jusante mais a vazão do trecho, e daí nós observamos que a vazão a jusante é 1,54, a vazão no trecho é 1,54 e a vazão montante 3,08, porque é a soma dessas duas vazões. A vazão fictícia é a vazão jusante mais a vazão montante. Ficou aí 1,54 mais 3,08 dividido por 2, 2,31 a vazão fictícia do trecho 2. Vamos agora ao trecho 3. No trecho 3, vamos observar como está o arranjo dele, como ele está na nossa rede. Observa ali que é uma ponta seca, calculo a vazão no trecho, multiplicando a taxa de consumo linear pelo comprimento do trecho. No caso do trecho 3, a extensão ou o comprimento, 150 metros. Com isso, a vazão do trecho 3 é igual a 2,31 litros por segundo. Vazão montante é a vazão jusante mais a vazão do trecho. Tem uma ponta seca que é 0 mais 2,31. Vazão montante 2,31. Para o trecho 3 ficam esses valores. Vazão jusante, ponta seca 0. Vazão do trecho 2,31. Vazão a montante, vazão jusante mais a vazão do trecho, ficou 2,31. E a vazão fictícia, vazão jusante mais a vazão a montante dividido por 2, que deu vazão fictícia do trecho 3, 1,16. Agora eu vou partir para o trecho 4, eu vou observar como está o arranjo ali. O trecho 4 está assim, ele está bifurcando para o trecho 3 e o trecho 2. Então, nesse ponto que essa seta do meio está indicando, a vazão que eu tenho aqui, nesse pontinho, tem que ser igual à soma das vazões do trecho 2 e do trecho 1. Ou seja, a vazão aqui é a jusante do 4. Tem que ser igual à soma da vazão a montante do 2 mais a vazão a montante do 3, digamos assim, de forma geral, para não faltar água. Ou seja, tem água que tem que ter aqui, tem que ser a soma dessas duas quantidades aqui de vazão para poder não faltar água. Então, vazão jusante de 4 é igual a vazão montante de 2 mais vazão montante do 3. A vazão do trecho vai corresponder à extensão do trecho, que no caso aqui é 150, o comprimento do trecho, multiplicado pela taxa de consumo linear. A vazão montante no trecho 4 vai ser a vazão jusante de 4 mais a vazão no trecho 4, somando ali deu 7,70. O trecho
Para o trecho 4, eu tenho a vazão ajusante, aí 5,39. Bem importante salientar ali, ó, que a vazão ajusante do 4 é a vazão a montante do 2 mais a vazão a montante do 3. Cálculo da vazão em marcha, deu 2,31. A vazão a montante, que é a vazão ajusante, mais a vazão do trecho, deu 7,70. E a vazão fictícia deu 6,55, que é a soma da vazão ajusante de 4 mais a vazão montante de 4, dividido por 2. Vamos ao trecho 5. Como que está o nosso trecho 5? O trecho 5 é uma ponta seca. Olhando ali eu percebo que não tem nada jusante dele, então é uma ponta seca. Trecho 5, ponta seca, vazão jusante do 5 igual a 0. Vazão no trecho 5 é a taxa de consumo linear multiplicado pela extensão do trecho 5, que é 80. E a vazão montante, vazão jusante do 5 mais a vazão do trecho 5. Vazão a jusante, ponta seca, vazão jusante de 5 igual a 0. Vazão do trecho, ou vazão em marcha, né? Taxa de consumo linear vezes a extensão do trecho. A extensão do trecho 5 é 80. Vazão montante é a vazão jusante mais a vazão do trecho. Somou, deu 1,23. Vazão fictícia. Soma a vazão jusante mais a vazão montante, divide por 2. Trecho 6. Trecho 6, observamos também que é uma ponta seca, está no lado inverso ali, oposto ao trecho 5. E eu observo que a ponta seca a jusante. Lembrando aqui, então, pessoal, que a jusante é na ponta da seta e a montante é atrás da seta. Então, esse vai ser jusante. Vazão jusante de 6, 0, ponta seca. Vazão no trecho, taxa de consumo linear, vezes o comprimento do trecho. Comprimento do trecho 6, 120. Vazão montante de 6 é a vazão jusante mais a vazão no trecho, ou seja, 0 mais 1,85, que deu 1,85 litros por segundo. Vazão no trecho 6, vazão a jusante do 6, 0, ponta seca. Vazão em marcha ou vazão no trecho, 1,85. Vazão a montante, que é a vazão jusante mais a vazão no trecho, 1,85. A vazão fictícia, vazão jusante mais vazão montante dividido por 2, deu 0,93. Tenho que sempre olhar a planta e ver o arranjo. O que está acontecendo no trecho 7? O trecho 7 está alimentando o trecho 5 e o trecho 6. Com isso, eu sei que a vazão ajusante do 7 é a soma da vazão montante do 5 mais a vazão montante do 6. Vazão montante do 5 mais vazão montante do 6 é a vazão que eu tenho aqui ajusante do 7. A vazão no trecho 7, ou seja, a vazão em marcha, é a taxa de consumo linear multiplicado pela extensão do trecho. A extensão do trecho 7 é 200. E a minha vazão montante vai ser a vazão ajusante mais a vazão no trecho. Então, vazão ajusante de 7, a soma das duas vazões montantes. A montante de 5, que é 1,23, a montante do 6, que é 1,85. Vazão ajusante do 7, 3,08. A vazão em marcha, né, multiplicou a taxa de consumo linear pela extensão, 3,08. A vazão montante somou a vazão jusante com a vazão em marcha, ou seja, a vazão no trecho, deu 6,16. A vazão fictícia somou a vazão jusante com a vazão montante e dividiu por 2. Vamos ao trecho 8. Observamos o arranjo, o trecho 8 está abastecendo ali o trecho 7 e o trecho 4. Então eu conheço valores aqui nesse ponto. Eu sei que a vazão jusante do 8 é igual à vazão montante do 4 mais a vazão montante do 7. A vazão do trecho depende do comprimento do trecho 8, sendo ele multiplicado pela taxa de consumo linear. A vazão montante é a vazão jusante mais a vazão no trecho. Vazão ajusante do 8 é a vazão montante do 4 mais a vazão montante do 7.
Vazão em marcha ou vazão no trecho, multiplicou a taxa de consumo linear pela extensão do trecho. Vazão montante é a vazão jusante mais a vazão no trecho. E a vazão fictícia é a vazão jusante mais a vazão montante dividido por 2. Eu pego os valores e transfiro com muito cuidado para a minha planilha de cálculo para não ocorrer nenhum erro. Lembrando que qualquer erro nesses valores de vazão serão transferidos para frente, para as outras colunas da tabela que dependerão dos valores de vazão. Então, muito cuidado na hora de fazer esses cálculos. Então, prestem bastante atenção, faça, refaça, para que os valores não estejam errados. Próxima coluna é o diâmetro. O diâmetro eu determino ele, um diâmetro inicial, um primeiro diâmetro aí, em função da vazão fictícia, conforme a tabela abaixo, é a tabela que está sendo apresentada. Então eu tenho uma relação entre o diâmetro e a vazão máxima do trecho. Então observe nessa tabela que da vazão máxima até 1 litro por segundo, eu uso o diâmetro de 50 milímetros. Isso ocorre nos trechos 1, 5 e 6. Ó, trecho 1, vazão fictícia 0,77, trecho 5, 0,62, trecho 6, 0,93. Então o diâmetro nesses trechos é 50. A vazão máxima entre 1 e 2,2, para essa vazão nesse intervalo, eu vou usar 75 milímetros o diâmetro. Isso ocorre aonde? No trecho 3. Trecho 3 eu tenho ali uma vazão fictícia de 1,16, que está nesse intervalo entre 1 e 2,2. Para o intervalo de 2,2 e 4,7, eu vou usar o diâmetro de 100. Eu encontro esse valor, o valor nesse intervalo, nos trechos 2, que é 2,31, e no trecho 7, que é 4,62. Então, nesses dois trechos, o diâmetro é de 100. Diâmetros de 150 para o intervalo de 4,7 litros por segundo e 14,1 litros por segundo. Eu encontro um valor nesse intervalo no trecho 4, que é o valor de 6,55 litros por segundo. E, então o trecho 4, o diâmetro é de 150. Continuando, o intervalo de 14,1 a 28,3, eu utilizo 200 milímetros. E eu encontro isso no trecho 4, essa vazão fictícia no trecho 4. Assim, eu determinei os meus diâmetros e transfiro os valores corretamente para a tabela. Não vão confundir os valores dos diâmetros com os valores de extensão. Pode ocorrer essa confusão na hora de colocar mais para frente. Então não confunda, porque tem 100 metros, tem 150, tem que prestar bastante atenção. Prosseguindo, vamos para o cálculo da velocidade. Para a velocidade, nós vamos utilizar a equação da continuidade. Vazão é igual a velocidade vezes a área. Vou isolar a velocidade. Lembrando que na forma da equação da continuidade, a vazão vai entrar em metros cúbicos por segundo e o diâmetro vai entrar em metros. Por quê? Porque a velocidade, o resultado é em metros por segundo. Com isso, na nossa fórmula, nós vamos ter que dividir por 1000 a vazão e dividir por 1000 também o diâmetro, porque eles estão, respectivamente, em litros por segundo e milímetros. Para cada trecho, eu tenho uma vazão fictícia e tenho um diâmetro. Coloco na fórmula, né? E vou ter uma velocidade para cada trecho, variando, como eu falei, a vazão fictícia e o diâmetro. Faço o cálculo e encontro os valores de velocidade para os respectivos trechos. Prossigo para a perda de carga unitária. Perda de carga unitária. Para a perda de carga unitária, eu vou utilizar a fórmula de Hans-Williams, que eu tenho que J, que é a perda de carga unitária, é igual a 10,64 multiplicado pela vazão elevado a 1,85 vezes o coeficiente de rugosidade elevado na menos 1,85 vezes o diâmetro elevado na menos 4,87. Lembrando que para os trechos a vazão varia e o diâmetro também.
O coeficiente de porosidade não varia porque é o mesmo material em todos os trechos. Nesse caso, não varia para a nossa rede, né? O C. Pode variar para outras redes com outros materiais. Então, nós temos ali a perda de carga unitária para cada trecho. Então, muita atenção com relação às unidades. Calculei a perda de carga unitária, coloquei na minha coluna da perda de carga unitária. Agora, vou calcular a perda de carga do trecho. A perda de carga total em cada trecho vai ser o quê? Perda de carga é igual a perda de carga unitária vezes a extensão do trecho. Perda de carga total para cada trecho ali. Eu tenho o comprimento do trecho em metro e tenho a perda de carga unitária, metro por metro. Com isso, a perda de carga de cada trecho corresponde às perdas de cargas unitárias de cada trecho multiplicado pelo comprimento de rede de cada trecho, pela extensão de cada trecho. Preencho assim os valores da minha perda de carga. Tenho aqui já uma planilha bem adiantada, né, bastante cálculos sendo colocados na planilha, e vamos ficar por aqui hoje, pessoal. Na próxima